Jurassic Park marcou uma geração inteira, mudando completamente a forma de como o público enxerga os dinossauros, que para muita gente, foi o primeiro contato com essas criaturas de forma mais realista, deixando de lado aquela imagem antiga de répteis lentos e meio sem graça, e nisso a franquia acertou em fazer o mundo se apaixonar por dinossauros. O problema começa quando entretenimento passa a ser confundido com ciência, porque, apesar de visualmente impressionantes, muitos dos dinossauros mostrados nos filmes simplesmente não se comportam, não se movem e nem lutam da forma de que realmente eles seriam na vida real. E quando você começa a estudar paleontologia, essas diferenças ficam bem claras. E hoje vou falar sobre algumas das maiores distorções científicas da franquia Jurassic Park World, explicando o que o cinema mostra, e o que é cientificamente correto. Vamos começar pelo Pterosinossauro, apresentado em Jurassic World Domínio, que aliás é a melhor coisa do filme, tendo um visual ameaçador e intimidador, principalmente o fato dele ser cego, transformando ele em um monstro de terror, sendo guiado pelo som. E no final do filme, é mostrado ele usando as garras para perfurar um giganotossauro, como se aquilo fosse algo totalmente natural, mas na vida real, isso seria impossível. As garras do pterosinossauro não evoluíram para combate direto contra grandes predadores. Estudos biomecânicos indicam que elas eram relativamente frágeis para impacto e torção. Se ele tentasse usar essas garras para perfurar um animal do porte de um giganotossauro, o mais provável é que elas quebrassem. Então, para que elas serviam? O consenso atual é que essas garras serviam principalmente para puxar vegetação, alcançar galhos altos e trazer folhas até a boca, assim como as preguiças gigantes faziam. Além disso, elas poderiam ter funções secundárias, como exibição visual para acasalamento, sendo um atrativo para as fêmeas, ou até para intimidar predadores, como o Tarbossauro. O bicho já era gigante, tendo 5 metros de altura, então, o simples ato de erguer os braços e mostrar aquelas garras que tinha 50 centímetros, já seria suficiente para afastar muitos predadores. Outro dinossauro que a franquia insiste em retratar de forma errada é o Tiranossauro Rex. Desde o primeiro Jurassic Park, existe a famosa ideia de que o T-Rex só enxerga baseado nos movimentos. E isso já era cientificamente incorreto desde os anos 90. E hoje é ainda mais absurdo continuar repetindo isso. O T-Rex tinha uma visão excelente. Estudos afirmam que ele tinha uma visão binocular, ou seja, olhos voltados para frente, assim como os humanos. Ele enxergava bem tanto de dia quanto em condições de pouca luz, sendo melhor do que das aves atuais. Além disso, seu olfato era extremamente desenvolvido, possivelmente um dos melhores entre os dinossauros carnívoros, capaz de detectar presas ou carcaças a quilômetros de distância. A audição dele também era muito sensível, principalmente para sons graves. Isso significa que um T-Rex perceberia passos, respiração e vibrações do solo com facilidade. E o Tiranossauro era um bicho extremamente assustador, sendo um tanque vivo, pesando 8 a 10 toneladas, e ele possuía a mordida mais poderosa já registrada em um animal terrestre, com 6 toneladas de força, sendo capaz de esmagar ossos com extrema facilidade. E diferente de outros grandes terópodes, o T-Rex triturava, quebrava e arrancava pedaços enormes de carne. Seu corpo era robusto, pesado e extremamente musculoso, com pernas fortes e um pescoço preparado para suportar forças absurdas. Ele não era um predador frágil, lento ou limitado, mas sim um dos ápices da evolução, sendo um dos maiores monstros que a natureza já criou. Agora chegamos ao Giganotossauro, talvez uma das maiores forçação de barra da franquia. Em Jurassic World Domínio, o filme tenta vender a ideia de que ele era o maior e mais poderoso predador terrestre da história, superando o T-Rex em praticamente tudo, mas cientificamente, isso está incorreto. O Giganotossauro realmente era um animal gigantesco, sendo o maior carnívoro da América do Sul, mas em termos de massa corporal, o Tiranossauro era mais pesado e robusto. O Giga tinha um corpo mais esguio, com pernas longas e um crânio alongado, com dentes afiados e serrilhados, feitos para causar ferimentos profundos e sangramento intenso. Esse tipo de estratégia é diferente da do T-Rex. O Giganotossauro provavelmente caçava em bando, caçando presas como saurópodes, com uma tática de fazer as suas presas sangrarem até a morte, sendo uma tática brutal, mas bem eficiente. Já o T-Rex resolvia o problema rapidamente com força bruta. Inclusive, quando analisamos o registro fóssil, o Giganotossauro nem sempre ocupa o topo quando o assunto é maior predador. Ele perde em tamanho pro espinossauro, e em peso pro tiranossauro. E para a ciência, o tiranossauro foi o maior carnívoro terrestre da história. Essa narrativa de predador supremo, existe muito mais para criar tensão no roteiro, mas infelizmente ele foi muito mal aproveitado no filme.
Outro ponto que é pouco comentado é que os filmes frequentemente ignoram que os dinossauros são apenas animais. Eles não eram monstros assassinos que saíam lutando até a morte o tempo todo. Assim como animais modernos, eles evitavam confrontos desnecessários, pois qualquer ferimento grave poderia significar morte por infecção ou incapacidade de caçar. Confrontos entre grandes predadores seriam raros, rápidos e cheios de cautela, não batalhas longas, como é vista nos filmes. No fim das contas, nada disso significa que Jurassic Park e Jurassic World sejam ruins. A franquia cumpre muito bem seu papel como entretenimento, e se não fosse pelos filmes, os dinossauros não teriam essa popularidade que tem hoje em dia. O problema é que muita gente passa a encarar que tudo que é mostrado ali como verdade absoluta, mesmo quando isso entra em conflito com o que é cientificamente correto. Entender como esses animais realmente eram não tira a magia do cinema, pelo contrário. Quando você percebe o quão eficientes, adaptados e impressionantes esses animais foram, fica muito claro que a natureza pode ser bela e assustadora ao mesmo tempo. Se você gostou do vídeo, comenta aí, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima e tamo junto!